Buenas, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu postei no vídeo anterior a conclusão da faca e falei sobre a cola, né? Sobre essa cola aqui bicomponente, e falei que aquece e ela mexe. Aí um inscrito, meu amigo Elaudinor, fez um comentário ali e me explicou que essas colas bicomponentes, elas obedecem um limite de temperatura e um tempo de cura. Bem interessante até. Bom, aí eu fiquei pensando, para aí, eu tenho essa chapa aqui, que eu já mostrei para vocês, que eu acredito que tenha mais de mês aqui colado, acho que sim. 2 meses talvez, ou até mais. Que eu fiz um teste e uma solda. Foi a primeira vez que eu usei essa cola aí. Bom, isso aqui com certeza está curado, tá? Então o que eu vou fazer? Amanhã, à tarde, eu vou pegar a lixadeira, o disco de lixa, né, colocar na furadeira e vou fazer um acabamento aqui, como eu faria numa faca com as talas coladas com esse adesivo, para ver como é que se comporta. Se por acaso, depois de fazer todo o trabalho, e vou forçar a barra mesmo, isso aqui se mantiver no lugar, tá? É bom sinal. É sinal que realmente é o tempo de cura. Agora, se eu fizer o trabalho com esse disco aqui, vou até botar uma lixa nova, e mexer, aí tem que repensar, tá? Eu acho que é interessante fazer isso, porque tudo bem, mas imagina só, eu não tenho encomenda assim, mas imagino, faço uma encomenda e eu vou poder entregar a faca só dali 10 dias, 15 dias, tá? Se fosse uma faca, por exemplo, com um cabo de encaixar na espiga, cabo inteiriço, faz um buraco, né, cavado, e não precisa ser espiga, eu já vi faca assim, ó, nesse tipo de lâmina do cabo que fizeram. Eu não acho muito legal porque o cabo fica ali para cima, então eu faria um recorte, tiraria um pedaço, tá? E aí, para poder ficar acompanhando aqui essa linha. Eu vi hoje mesmo, assisti um vídeo, um canal, nem me lembro, mas era um canal estrangeiro, que o cara pegou 2 fêmur de boi, que nem aquele que eu trabalhei aqui, só que o seguinte, ele não fez tala assim, chapada. Ele pegou o osso, partiu ao meio, o osso é côncavo, né? Ele deu uma limpada ali, coisa e tal, coisa esmerilhadeira, e pegou essa Durepox, ou parecida, similar, não era essa cor, mas era um bicomponente, mas em massa, tá? Aí preparou a massa, até usou uma vasilha d'água, porque é mais fácil trabalhar com água, ela fica mais molinha, né? E ele fez um enchimento numa tala e embutiu ali a lâmina. Depois ele pegou a outra tala, fez a mesma coisa, botou o Durepox aqui, o similar, a massa, né? E era faca com pino, colocou os pinos, coisa e tal. Ficou um trabalho muito legal. Eu já fiz um trabalho assim, com o Durepox. Foi a primeira faca que eu fiz em 1992. E era uma faca de, eu acho que era aço 1060, se não me engano, não me lembro. Mas era 5 milímetros. Eu acho até que eu já postei no canal uma vez. Eu dei essa faca de presente para um amigo aqui. E eu fiz o seguinte, eu coloquei a massa, Durepox, fiz retenções na lâmina, retenções na tala e as duas foram prensadas, tá? Então o resultado final ficou a lâmina no meio
de cada lado um filete de Durepox e depois as tábuas. Nunca saiu, pessoal. Tá? Grudou mesmo, a adesão foi excelente. Mas isso foi feito, na época nem tinha esse tipo, acho que não tinha, se tinha não era tão popular. Então eu acho que é interessante fazer esse teste. E eu lembrei, eu digo, pô, já que isso aqui já está há tanto tempo aqui, se eu fizer o teste, resultado for esse, de não sair, eu fico tranquilo. É sinal que é o tempo de cura. Agora, se por acaso, com o atrito da lixa, isso aqui ficar mole, aí eu vou ter que repensar se eu vou continuar usando esse tipo de cola. Não que isso vai impedir de fazer uma faca com essa cola, porque ninguém vai ser louco pegar uma faca e esquentar a lâmina para ver se o cabo vai soltar, né? No caso, sem pino. Mas não é o que eu quero, né? E até porque para essa confecção do cabo fica muito ruim. E como eu disse para vocês, se não tem pino, aquilo fica dançando. Então eu pago meus pecados para deixar aquilo ali numa posição certa e colocar na morsa. Só que eu coloco na morsa, ela mexe um pouco para cá, um pouco para lá. Então isso aí para mim não está sendo legal. Então isso aqui veio a calhar. Amanhã eu vou fazer o vídeo fazendo, não vou mostrar, não vou falar para vocês, olha, deu certo ou não deu certo. Vou fazer o vídeo ali na rua e vou postar à noite para vocês. Respondendo ao meu amigo aí, perguntou sobre o meu braço. Para quem não sabe, né? Eu, quando tinha 15 anos, eu sofri um acidente de cavalo. Estava andando a cavalo, um galope muito bom. E rebentou a cincha, né? A barrigueira. E eu fui pro chão. E fratura exposta. Dá para ver aqui, ó. Não sei se dá para ver. Aqui, ó. Mas isso aí não me impediu depois, quando eu tinha 18 anos, servi o exército, em 74. Servi em tropa de elite, companhia do quartel-general, 3º Região Militar, em Porto Alegre. E fazia física de paraquedista, com arma, sem arma, todos aqueles exercícios com corda, comando crawl, falsa baiana, para quem serviu sabe o que eu estou falando. E nunca tive problema. Flexões, né? Até pouco tempo eu ainda estava fazendo 20 flexões. Pouco tempo que eu digo, uns 10 anos atrás. Mas depois começou a dar problema. Começou a sair do lugar. E, felizmente, de um tempo para cá, não tem mais acontecido isso. Graças a Deus. Então, está respondido aí, meu amigo. Muito obrigado pela preocupação. Então é isso, pessoal. Eu acho legal isso aí, essa participação de vocês, porque muitas vezes a gente pensa assim, mas eu vou falar tal coisa, eu vou escrever tal coisa. Isso aí não é importante. Tudo é importante. Tudo é importante. Porque as grandes invenções modernas surgiram de exercícios assim. Grupos cinéticos. Isso eu aprendi quando eu trabalhava na IBM. Eu fui programador de computador COBOL na época. Isso lá em 79, por aí, 80. E eu fiz um curso na IBM. E aí falaram sobre as invenções. Nem me lembro por que o assunto foi esse. Que colocavam pessoas, grupo de pessoas, uma sala grande, com 5, 6 elementos em cada mesa redonda, e cada mesa tinha um observador. E essas pessoas de várias camadas sociais, né, culturais. Então ali tinha açougueiro, médico, pipoqueiro, vendedor, né? Ficavam conversando sobre qualquer coisa. E dali surgiram grandes invenções, né? Inclusive o diafragma da máquina fotográfica, tradicional, não, o digital, é claro, analógico, que é aquele que fecha, surgiu num grupo desses, baseado numa coisa que eu não vou falar aqui, porque pode ser deselegante, mas alguém falou, opa, fecha assim, abre assim, e dali surgiu
essa é a ideia. E outras grandes invenções de utilidade doméstica, mecânica, enfim. Por quê? Porque um grupo diferente de pessoas, com pensar diferente, com vivências diferentes, ficou conversando ali. Aí, de repente, e claro, o observador era o principal elemento, porque ele captava aquilo que interessava para a empresa. Tá? Então, muito interessante isso. Então, eu sempre digo, qualquer sugestão é bem-vinda. Tá? A gente analisa para ver se é viável ou não, mas nunca deixem de dar uma ideia, se vocês têm essa ideia. Ô, papai, mas quem sabe ele faz isso, faz aquilo. Coloque nos comentários, tá? Porque assim surgem novas opções e a gente vai aprimorando o trabalho. Tá? E como eu digo, o que eu faço aqui é por amor à camiseta. Tá? Sempre repito, não é monetizado o meu canal. Então eu faço porque eu gosto de fazer isso aqui e passar para vocês o pouco que eu sei. Tá? E esse pouco pode ajudar numa situação que vocês necessitem. Certo, pessoal? Então, forte abraço aí e até o próximo vídeo.